Aviso rápido, este vídeo tem spoilers de várias séries. Eu vou citar cenas, viradas e elementos importantes para justificar o ranking. Hoje eu vou fazer um top 10 das séries mais teorizáveis que já existiram, na minha opinião. Só para alinhar. Teorizável aqui não é melhor série. É a série que te dá pista de verdade, te dá regra, te dá símbolo repetido, te dá detalhe que muda de sentido quando você reassiste e te obriga a montar hipóteses. Para não virar achismo, eu vou usar 3 critérios simples em todas. Primeiro, a série tem um mistério ou uma pergunta central que fica de pé por tempo suficiente para gerar teoria. Segundo, a série planta pistas que realmente se conectam depois, ou seja, ela recompensa quem presta atenção. Terceiro, a série tem regras, mitologia ou ambiguidades controladas que dão espaço para você prever possibilidades. Com isso em mente, vamos do menos teorizável para o mais teorizável. Black Mirror. Eu coloco Black Mirror em 10º porque ela não é uma narrativa contínua. Você não tem um mistério que atravessa temporadas. Mas ela é teorizável de outro jeito. Cada episódio vira um e se que dá vontade de extrapolar para a vida real. Here I go. Okay. Em Queda Livre, por exemplo, o sistema de nota social é tão detalhado no comportamento das pessoas, nos sorrisos forçados, na ansiedade por aprovação, que a teoria nasce naturalmente. Como isso poderia virar um produto real? Qual empresa teria interesse? Qual seria a versão soft, que começa como conveniência e termina como controle? Em Urso Branco, o que torna o episódio teorizável é a estrutura. Ele te engana de propósito. Na primeira vez, você acha que está vendo uma coisa. Depois da virada, você reassiste caçando as pistas que estavam lá desde o início, nos olhares, na forma como as pessoas reagem, na encenação do caos. E San Junipero abre outro tipo de teoria. Não é o que vai acontecer, é o que isso significa. Se uma consciência vai para um ambiente digital, isso é a pessoa? É cópia? É continuidade? É memória com aparência de vida? Black Mirror gera muita teoria porque ela provoca debate fora do episódio. The Leftovers. The Leftovers é teorizável porque ela coloca um evento impossível no centro e se recusa a transformar isso num manual de explicação. A partida súbita acontece. O mundo quebra. E a série te força a viver a consequência sem te entregar um motivo simples. Isso cria 2 tipos de teoria ao mesmo tempo. Teoria sobre causa e teoria sobre significado. O Guilty Remnant, aquele grupo que vive em silêncio e fuma o tempo todo, é um motor de teoria porque cada ação deles parece ritual e provocação. Eles não explicam, eles sinalizam. A série te deixa tentando decifrar. Aquilo é protesto? É culto? É tentativa de manter a dor viva? E aí tem o arco do Kevin, principalmente quando a série coloca ele em experiências que parecem outra realidade, com aquela lógica de hotel, missão, personagens que surgem como símbolos. Ali o público se divide em teorias. Isso é literal? É psicológico? É espiritual? É metáfora? E a série não fecha com um carimbo definitivo, então as teorias continuam vivas. Eu coloco em 9º porque, apesar de ser muito teorizável, ela é mais teorizável por interpretação do que por pista objetiva que aponta para uma resposta fechada. Twin Peaks. Twin Peaks é teorizável porque ela não se comporta como um mistério comum. Ela te dá elementos de sonho, símbolos, cenas que parecem desconectadas e ainda assim carregadas de sentido. A pergunta deixa de ser só quem fez isso e vira o que isso é. A Sala Vermelha é o núcleo disso. Aquele ambiente, as falas estranhas, a sensação de sonho. Os personagens surgindo quase como peças de um quebra-cabeça emocional. Muita gente reassiste Twin Peaks não para achar uma pista do criminoso, mas para tentar entender padrões. Repetição de frases, objetos recorrentes, cenas que funcionam como metáforas do mal, do desejo, da culpa. Twin Peaks é teorizável porque ela permite leituras diferentes e não destrói nenhuma delas de cara. Você consegue montar teoria literal, teoria simbólica, teoria psicológica.
Eu coloco em oitavo porque, apesar de ser absurdamente rica, ela não é teorizável, no sentido de você conseguir provar uma teoria com regras claras. É mais um universo que aguenta interpretações. Wait, hold on. I'll give you the money. I'll pay you. How much to go? I'll pay you. That's the part you were wrong about, Rohit. I don't give a shit about money. Mr. Robot. Mr. Robot é teorizável por causa de uma escolha muito forte. Você não pode confiar 100% no ponto de vista do protagonista. Ele conversa com o espectador, ele tem lapsos, ele filtra a realidade. Um detalhe que prova isso é a forma como ele enxerga a E-Corp e internaliza aquilo como Evil Corp. Isso não é só apelido, é uma pista de que até a linguagem dele é um filtro do mundo. E o que torna Mr. Robot um paraíso de teoria é que muita cena muda de sentido quando você reassiste sabendo de certas revelações. Você volta procurando. Por que esse personagem está reagindo assim? Por que essa conversa parece deslocada? O que está faltando aqui? Em Mr. Robot, enquadramentos e silêncio são parte da pista. A série usa o vazio de um jeito que vira evidência. Eu coloco em sétimo porque ela é muito teorizável, mas o foco maior é o que é real na mente dele e o que está sendo omitido, mais do que um grande mistério de mundo com regras externas. Game of Thrones. Game of Thrones é teorizável porque mistura política com profecia e espalha informação por temporadas. Tem personagem mentindo, tem aliança quebrando, tem segredo que só faz sentido muito depois. Isso faz a comunidade teorizar como esporte. O exemplo clássico de teorização é o conjunto de pistas que leva a teorias de linhagem e identidade envolvendo o Jon Snow. Não nasce do nada. Nasce de promessas antigas, de como o Ned evita certos temas, de frases soltas e do jeito que a história trata honra e segredo. E tem o bloco das profecias e visões. Aquela sensação de que a série te mostrou um símbolo e você vai entender no futuro. Visões do Bran fala sobre o príncipe prometido, os sinais ligados ao avanço dos caminhantes brancos. Isso gera teoria, porque você tenta encaixar o futuro num quadro que foi apresentado em partes. Eu coloco em sexto porque a série é teorizável demais. Mas parte da teorização vem do tamanho do elenco e do jogo político, não necessariamente de um mistério central com regras tão bem desenhadas quanto as séries do topo. Attack on Titan. Attack on Titan é teorizável porque ela constrói o mundo como um segredo. Você começa achando que a história é sobre titãs e muralhas, e aos poucos você percebe que isso é só a superfície. O símbolo perfeito disso é a chave do porão. A série literalmente te dá um objeto que significa: a verdade está trancada. A comunidade passa temporadas teorizando o que tem ali, por que foi escondido, quem sabe, e qual é o preço de descobrir. E o mais forte, quando a série revela a verdade sobre o mundo além das muralhas, muita coisa antiga muda de sentido. Aí nasce aquele tipo de teoria gostosa, porque você volta e pensa: isso já estava sendo sugerido. Conversas sobre a história, política, censura, diferença de versões do passado, tudo vira pista retroativa. Eu coloco em quinto porque ela tem um dos melhores pagamentos de mistério. Ela te deixa teorizando e depois te obriga a reorganizar tudo. Severance. Severance é teorizável porque ela é construída em cima de lacunas. O conceito é simples e absurdo ao mesmo tempo. Separar a consciência do trabalho da consciência da vida pessoal. Só isso já gera teoria ética e filosófica. Quem é você quando te cortam ao meio? Mas o que transforma Severance em fábrica de teoria é que a série faz tudo parecer proposital. Nada é só decoração. A empresa funciona como culto, rituais, frases corporativas, recompensas infantis, punições estranhas e um clima constante de que existe algo enorme escondido. O setor de refinamento de dados é o coração do mistério porque o trabalho não faz sentido pra gente. Você vê números, vê sensações e o público começa. Isso é manipulação emocional? É triagem de pessoas? É treinamento? É filtro de memória? A série quer que você teorize. A sessão de bem-estar, que parece acolhimento, vira interrogatório disfarçado. A festa do waffle, que parece prêmio, vira ritual.
E quando aparece um departamento com cabras, a mensagem é clara. Você não tem o mapa do prédio, você só viu um corredor. E isso explode teorias de mundo. Eu coloco em quarto porque ela dá muita pista e muito espaço ao mesmo tempo. Ela é feita para a comunidade trabalhar. The Westworld. É teorizável, porque ela te obriga a desconfiar do tempo e da identidade, e ainda te dá pistas visuais para isso. É o tipo de série em que a teoria nasce da edição, do cenário, de frases repetidas e de microdetalhes. O labirinto é um símbolo que muda a pergunta. Não é só o que aconteceu aqui. É quem está controlando, qual é o nível acima, o que é consciência nesse mundo. Quando um símbolo vira chave de leitura, ele vira combustível de teoria. E tem um recurso que o Westworld usa muito: ciclos. Os personagens repetem rotinas, então qualquer variação vira evidência. Um olhar diferente, um detalhe lembrado, uma frase que aparece de novo em outro contexto. Você passa a assistir no modo "Cadê o desvio?". E quando a série revela que certas linhas narrativas estavam acontecendo em tempos diferentes, ela confirma o método do público. Reparar em detalhe não era paranoia, era o caminho certo. Eu coloco em terceiro porque ela é extremamente teorizável, principalmente na forma como brinca com o que o espectador acha que está vendo. Lost. Lost foi um dos maiores motores de teoria da era moderna, porque ela te dá mistério em camadas, e ao mesmo tempo te dá padrão. Ela te dá a sensação de que existe um código escondido. A escotilha é o exemplo mais forte. A série faz você desejar aquela abertura por episódios. Quando abre, ela não resolve, ela muda o tipo de teoria. Aparece o computador, o cronômetro, o ritual de apertar o botão e a pergunta vira: por quê? O que acontece se não apertar? Quem criou isso? Isso é experimento? É contenção? É castigo? Os números 4, 8, 15, 16, 23, 42 aparecem como repetição obsessiva em lugares diferentes. Você não consegue ignorar. A série força você a procurar padrão. E quando o público começa a procurar padrão, ele acha padrão em tudo. E tem o conjunto de mistérios sem resposta imediata que alimenta a teoria por anos. O monstro de fumaça, as organizações, os testes, os eventos impossíveis. Lost cria a sensação de que pode ser ciência, pode ser sobrenatural, pode ser metáfora. E isso faz a comunidade criar teorias concorrentes o tempo todo. Eu coloco em segundo porque é difícil competir com a cultura de teoria que Lost criou. Mesmo quem critica a série admite. Ela ensinou muita gente a teorizar semanalmente. Dark, para mim, é a série mais teorizável porque ela funciona como quebra-cabeça com regra. Quando uma história tem regra, você consegue fazer teoria com lógica, não só com sensação. A série repete símbolos e frases como assinatura do sistema. Você sente que existe um mapa. Tem organização, tem caderno, tem datas, tem frase recorrente que não é só poética. É regra de leitura. A ideia de que o começo e o fim se encostam vira a base para você pensar em causa e efeito. E Dark te força a teorizar de um jeito específico. Quem causou o quê? Em qual ponto? Qual evento é consequência de qual escolha? Você começa a montar linha do tempo mental, árvore genealógica mental, e começa a testar hipóteses. Se esse personagem fizer isso aqui, então tal evento é inevitável. É teoria com engrenagem. E ela recompensa muito quem presta atenção. Você percebe que uma fala boba no começo era prenúncio. Você percebe que um detalhe de cena tinha informação. E quando uma série faz isso consistentemente, ela vira o topo da teorização, porque você confia que vale investigar. Esse é o meu top 10 do menos teorizável para o mais teorizável. Agora eu quero saber, qual série você colocaria no seu top 1 de mais teorizável? E qual teoria foi a mais convincente que você já viu sobre ela? Menção honrosa. Pluribus. Pluribus merece menção honrosa porque já virou série de teoria, mesmo ainda estando na primeira temporada. A comunidade está pegando cada detalhe como pista. Falas repetidas, símbolos que aparecem de novo, cortes estranhos, escolhas de enquadramento e principalmente o jeito como a série dá informação incompleta de propósito, como se estivesse testando o público. Só que eu ainda não coloco no ranking principal por um motivo simples. Falta estrada. Série muito teorizável precisa de duas coisas além de mistério:
consistência e pagamento. Ou seja, ela precisa provar que as pistas não são só atmosfera e que as perguntas levantadas vão ter resposta ou pelo menos uma regra clara por trás. Pluribus tem tudo para chegar lá, mas ainda tem muita água para rolar até a temporada fechar e mostrar se o quebra-cabeça é de verdade.